Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no nosso canal do SEAC Ajudando a Caminhada. Obrigado, espiritualidade. Obrigado, Beth, amiga, que está aqui para passar palestra. Meu muito obrigado a todos, né? Amanhã é dia 2 de agosto, aniversário do SEAC, 7 anos de casa. Obrigado, espiritualidade, a Deus por nós estarmos aqui fazendo esse trabalho maravilhoso. E hoje a Beth vai falar no limiar da nova era. Muitíssimo obrigado, Beth, e é com você. Por favor, inicia com a prece. Bom, é de 20 a 40 minutos. Gratidão, é com você, amiga. Boa noite, amigos queridos. É uma alegria imensa estar aqui. Obrigada, Rodrigo, pelo seu carinho. Parabéns ao SEAC, né? Por mais um aniversário, aos dirigentes, aos colaboradores. E então elevemos o nosso pensamento ao mais alto, pedindo a espiritualidade amiga, ao mentor da casa, que estejam aqui conosco, nos amparando, nos inspirando, para que possamos entender os ensinamentos da doutrina espírita e poder passar adiante dentro do nosso pequeno entendimento. Que assim seja. Nós estamos vivendo um momento de transição planetária, né? A gente ouve isso não só na doutrina espírita, estamos no limiar dessa nova era. As doutrinas espiritualistas falam, né, sobre esse limiar da nova era que estamos vivendo aqui e agora. E a Joana de Ângeles, mentora do Divaldo, nos diz que os horrores que aconteceram ao longo da história, né, por conta dos nossos deslizes, não são assim magicamente substituídos pelos sentimentos de amor, de altruísmo, de compaixão, para que haja essa substituição, né, do mal pelo bem, é necessário muito tempo, diz a benfeitora espiritual. E também, assim, é necessário que os espíritos superiores estejam aqui nos visitando, trazendo mensagens, mas nem sempre nós os ouvimos, nem sempre nós os seguimos. Por isso, assim, no nosso planeta ainda predomina o ódio, o egoísmo, o orgulho. Diz Joana, estamos vivendo tórrido momento assim angustiante, né? Tórrido, né? Uma coisa assim tumultuada, quente, caracterizado, esse momento é caracterizado pela desordem e pela amargura. A Terra vem passando por grandes transformações, né? Tanto físicas como morais. Então, a gente lê, né, que os cientistas nos alertam que está havendo o degelo das calotas polares, movimentação de placas tectônicas, né, que acabam trazendo até catástrofes, terremotos, tsunamis. A política internacional vive um período muito tumultuado de guerras, de fome, de injustiça social. Parece que o mundo está de cabeça para baixo, né? Essa, como dizem os estudiosos, está acontecendo uma inversão de valores, ou seja, é comum, né? A pessoa acha que é comum ser desonesto, não faz mal. O que a gente mais vê é o desrespeito. A calúnia se espalha por todo lado. Essa inversão de valores. E no livro dos Espíritos, tem a parte que fala das leis morais. A lei de destruição é uma das leis morais. E os Espíritos nos ensinam que a destruição é necessária, porque a destruição é que vai
levar à transformação do nosso planeta, ao saneamento moral da humanidade. É uma desordem temporária, mas que está sujeita à lei do progresso, porque a destruição gera dor, e a dor tem por objetivo a nossa transformação moral. Se a gente ficar no bem bom, a gente não muda. Jesus mesmo nos disse: no mundo tereis aflições, mas aquele que perseverar será salvo. No entanto, há destruições que são desnecessárias, que são causadas por homens inescrupulosos, irresponsáveis, egoístas, que fomentam guerras, que destroem a natureza, que extinguem, né, várias espécies animais. É necessário que venha o escândalo, disse Jesus, mas ai daquele, né, que provoca o escândalo. Aquele que passa por uma dificuldade, que recebe uma agressão, no fundo, ele está resgatando, né, seus débitos do passado. Mas aquele que está promovendo a agressão está acumulando débitos na sua consciência, a serem resgatados no futuro. O espírito Ramatiz escreveu um livro chamado A Nova Era. O médium é Roger Bottini Paranhos. E olha o que escreve Ramatiz. A Terra está exausta de sofrer tanto a poluição física, né, do lixo, como a poluição espiritual dos seus habitantes rebeldes. A Terra, diz Ramatiz, pede trégua, exige a renovação espiritual da humanidade para não sucumbir diante de tanta violência. Porque, diz Ramatiz, o homem tornou-se o maior predador da terra. Mas, né, esses tempos difíceis já foram previstos. Os tempos são chegados. Em 1857, quando veio a lume o Livro dos Espíritos, na parte prolegômenos, né, no início, podemos ler Kardec escrevendo: os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. Isso foi escrito em 1857. E que, sendo eles, né, esses espíritos evoluídos, os ministros de Deus e os agentes da vontade de Deus, têm por missão nos instruir, nos esclarecer, a nós, né, aqui encarnados ou desencarnados, abrindo uma nova era para a regeneração, onde todos serão felizes, porque imperará a lei de Deus. E Emmanuel, no livro fantástico A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, na introdução, olha, esse livro, imagine, A Caminho da Luz, foi psicografado em 34 dias. É um primor de conhecimento. Ele ao dia de setembro de 30 dias esse livro escreve. Aproxima-se o momento. Desculpa te interromper, a sua internet travou. Eu estava escutando aqui pelo celular. Vou pôr nos dados móveis. Vamos ver se melhora. Você tem que, por favor, repetir. Acho que anterior, assim, não sei. Desculpa, viu, te interromper. Imagina, imagina. Vamos ver se melhora assim. Eu pus dos dados móveis. Bom,
Eu não sei aonde parou, né? Aonde parou, né, que travou a internet, mas vamos retomar. Vamos retomar, assim, das leis morais, né? Que tem a lei de destruição, que é necessária, mas a lei de destruição promovida pelo homem é desnecessária, acaba trazendo a ele muitos prejuízos, né, na sua ficha kármica. Ramatiz, né, o espírito Ramatiz fala no livro A Nova Era, psicografado por Roger Bottini Paranhos, que a Terra está cansada de sofrer tanta poluição física, como a poluição né, dos pensamentos, dos sentimentos dos espíritos rebeldes. A Terra está pedindo trégua, está exigindo a renovação espiritual da humanidade, porque senão a Terra vai sucumbir de tanta violência, porque o homem tornou-se o maior predador da Terra. Mas tudo isso que acontece, né, no momento atual já foi previsto. Como dizem os espíritos, os tempos são chegados. Já em 1857, é quando o Livro dos Espíritos veio, né, a público, na parte de prolegômenos, Allan Kardec escreve: os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. E esses espíritos são os ministros de Deus, são os agentes da vontade de Deus, eles vêm para nos instruir, para nos esclarecer, eles abrem caminho, né, para essa nova era, para esse mundo de regeneração, onde haverá felicidade, porque né, todos vão obedecer às leis de Deus. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, na introdução, psicografia de Chico Xavier, não sei se foi gravado, mas esse livro foi psicografado em 1938 durante 34 dias. Imagina psicografar um livro inteiro num prazo tão curto de 34 dias. E aí Emmanuel escreve: aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Então, essa aferição é a separação do joio e do trigo, na parábola que Jesus contou. O joio, né, são os mansos que herdarão a terra, essa terra regenerada, voltarão a reencarnar na terra, e, né, esses são o trigo são os mansos, os joios são os rebeldes, eles serão exilados para mundos primitivos. Jesus comenta, né, onde haverá dor e ranger de dentes, está lá no Evangelho, um mundo assim de condições precaríssimas. A doutrina espírita nos ensina que nossa destinação é a perfeição. Se a gente observar todo o universo, a gente constata que Deus tem um infinito poder, um infinito amor, infinita misericórdia por todas as suas criaturas. E a nossa longa jornada vem desde que éramos seres unicelulares, hoje somos seres racionais. Em todo esse momento, né, nós fomos amparados por Deus, existe uma força evolutiva, né, que nos leva sempre adiante, a evolução é contínua. E, no entanto, há fases nessa evolução, né? Há um tempo determinado para cada fase. Hoje nós vivemos a fase de transição, onde a Terra vai subir mais um degrau na escala evolutiva. E os alunos, né, os seus habitantes, que não acompanham, não acompanharem esse progresso do planeta, serão, né, expurgados para outras escolas, outros mundos. O grande orador, escritor espírita, Haroldo Dias Dutra, falou no 8º Congresso Espírita de Distrito Federal: Deus nos espera.
mas ele estabelece tempos, porque Deus não fica a esperar eternamente. São tempos de transição, são tempos difíceis, tempos de crises, de resgates coletivos. Haroldo diz: não há nenhum tecnocrata conduzindo a transição planetária, não há nenhum algoritmo no programa, mas simplesmente o supremo amor de Deus. Tudo concorre para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Tudo está planejado. E os mundos que rolam no universo infinito, eles são solidários, né? Há migrações de espíritos entre esses mundos, conforme a necessidade de evolução de cada um, de cada espírito. Os espíritos mais evoluídos, nesse momento, reencarnarão na Terra, e outros vindos de outros planetas mais adiantados também estão reencarnando, diz a espiritualidade, para ajudar nessa nossa transição planetária. E nós, então, estamos vivendo o começo, o limiar de uma nova era, essa era de regeneração. Os rebeldes serão expurgados para mundos inferiores. São os planetas de exílio, para que os mansos de espírito prossigam a sua evolução em paz, em harmonia. Diz Haroldo Dutra: foi dado o governo da Terra ao nosso irmão maior. E no discurso de posse, ele, Jesus, disse: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Mas aqueles que forem expurgados, né, para outros mundos, eles vão evoluir pela dor, né, naquelas condições difíceis de planetas atrasados. Um dia, né, jamais evoluídos moralmente, poderão retornar à Terra. Apocalipse, né, no Apocalipse de João Evangelista, a gente até lê que existe assim uma expressão nova terra e novo céu. É a nova era que se aproxima. Então, a renovação dos espíritos encarnados vai formar a nova terra. E a renovação dos espíritos encarnados, esses que estão próximos à nossa crosta planetária, vão formar um novo céu. Essa nova era, onde haverá igualdade de direitos e de deveres entre homens e mulheres, onde haverá justiça social, onde haverá solidariedade entre os povos, não haverá mais guerras, dominação, subjugação, onde haverá paz. Voltando a Joana de Ângeles, ela escreve: apesar da turbulência desse momento atual, não nos assustemos, nem duvidemos, porque o nosso guia é Jesus. Então, cumpramos o nosso dever de amar a tudo e a todos, e já estamos iniciando, desde algum tempo, o mundo de regeneração planetária. A gente leu lá no Livro dos Espíritos, que foi editado a primeira edição, em 1857, né? E diz a Joana: estamos, assim, sendo auxiliados por um contingente de espíritos nobres que trabalham na execução desse programa. Quanto tempo vai durar a transição planetária? Todo mundo, né, gostaria de saber. É uma dúvida que está sempre com a gente. Espírito Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, volume 2, psicografado por Chico Xavier, estabelece uma data. Ele diz que o prazo de transição entre mundo de provas e expiações para mundo de regeneração é 2057. É o ano em que o Espiritismo vai completar 200 anos. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escrito pelo Espírito Humberto de Campos, também psicografado por Chico Xavier, Ismael
Ele é um guia espiritual do Brasil. E ele foi o filho do Abraão, lá, né, do Velho Testamento, filho de Abraão e Agar, um patriarca hebreu. E aí, nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Ismael escreve que em 1938 houve uma assembleia no espaço. E decidiu-se, né, que nessa nova era, haverá um renascimento das filosofias, das ciências, e que o século XX, olha, essa assembleia aconteceu em 1938, é a ligação, né, da civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, de fraternidade, de justiça. Não é, assim, esse sinal dos tempos não é a morte do mundo, né? Não é o fim do planeta físico, mas o fim de expressões morais, sociais, políticas que já estão antiquadas, que são injustas. Será o fim do mundo do erro e da mentira, escreve Humberto de Campos. A civilização armada terá que perecer, né? Que promove guerras, né? Para que os homens se amem como irmãos. Então, no século XX, aconteceu essa renascença das filosofias, das ciências, tanta coisa boa, né, que surgiu. Em 1915, Albert Einstein elaborou a teoria da relatividade geral, mudou, né, os paradigmas. Em 1953 foi descoberto o DNA, o nosso código genético, né? E no dia 20 de julho de 1969, o homem pisou na Lua. Em 1989, a internet se espalhou como uma rede mundial, começou a se espalhar. Em 2000, o homem conseguiu o mapa completo do genoma humano, toda a nossa genética. Então, realmente, renascença de filosofias e das ciências. Mas quanto tempo vai durar, né? Essa transição planetária? Chico falou 2057, disse uma data. No entanto, no programa Pinga Fogo, da TV Tupi, que foi ao ar no dia 28 de julho de 1971, o Chico falou: se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, isso ele falou em 1971. 1971 mais 50 anos, deu 2021. Faz pouquíssimo tempo, né? Estamos em 2023. Foi há um ano e meio atrás que completou esses 50 anos. Então, né, isso também nos deixa, assim, pensativos. Porque se não entrarmos numa guerra, como disse Chico, de extermínio, né, uma terceira guerra mundial, nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana. Aí ele fala, inclusive o homem vai construir cidades na Lua, cidades de vidro, cidades estufas, onde os cientistas vão poder estabelecer pontos de apoio para observar toda a galáxia. E aí teremos, disse Chico, né? O contato com outras comunidades da nossa galáxia, com os extraterrestres. Então, vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres. Né? Não vão mais acontecer guerras. Porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma só família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. Jesus já disse, há muitas moradas na casa do Pai. Então, tem esse detalhe. O Emmanuel fala 2057, data limite da transição planetária, porque não é de um dia para o outro, né? É um processo, é uma transição. Mas, o próprio Emmanuel falou no programa Pinga Fogo, se não entrarmos numa guerra
de extermínio nos próximos 50 anos, a partir de 1971. Isso foi falado no programa Pinga Fogo, na TV Tupi. E aí, então, né, vamos fazer a nossa parte, orar muito para que o mundo se renove. Manuel Filomeno de Miranda, né, o espírito, escreveu o livro Amanhecer de uma Nova Era, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. E ele explica que essa transição planetária pode demorar mais ou menos tempo, dependendo do nosso comportamento, mas vai chegar um dia em que a dor e o desespero vão ceder lugar ao amor, né? A um mundo sem lágrimas, sem sofrimento. Até agora, transcorreram milhões de anos. O homem evoluiu tanto sociologicamente, né, no seu relacionamento com o próximo, quanto psicologicamente, no seu autoconhecimento. Com isso, ele conseguiu entender melhor as leis cósmicas que regem a vida, e com isso fica mais fácil adquirir o equilíbrio e despertar para a realidade espiritual. Diante desses milênios de padecimentos constantes, né? Não há outra alternativa senão a autoiluminação, que é o caminho seguro para a gente mudar de faixa evolutiva, né? Merecer reencarnar no mundo de regeneração. As revelações do mundo espiritual estão aí, são incessantes. O homem nunca esteve abandonado, né? No passado, essas revelações vinham envoltas em mistérios. Eram, assim, as escolas iniciáticas é que disseminavam esse conhecimento, símbolos, né? Ocultismo, mas hoje existe um intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo desencarnado, um intercâmbio cada vez mais fácil, mais lúcido, e com espíritos nobres que estão nos convidando para construir o reino dos céus a partir de nós, né? E Manuel Filomeno de Miranda escreve: no atual estágio do processo psicológico, como decorrência da incomparável contribuição do Espiritismo, olha quanta coisa boa o Espiritismo nos esclarece, desmistificou a morte, desvelou a realidade, né? Além túmulo. Com tudo isso, nós conseguimos compreender melhor quais são as finalidades da nossa existência. Aquilo que nos amarra, nos condiciona, entendemos melhor as imposições da sociedade, as nossas necessidades, e com todo esse conhecimento nós vamos ampliando esse auto-encontro, o encontro conosco mesmo, né? Com a nossa consciência, com tudo dentro de uma lógica existencial. Com essa certeza da imortalidade da alma, o ser humano acaba mudando seus objetivos, né? Em vez do ser, se preocupa mais com, em vez do ter, né? Ter coisas, ter fama, ter poder. Em vez do ter, se preocupa mais com o ser um homem de bem, uma mulher de bem. Em vez de buscar aquilo que é transitório, busca o que é permanente, são os valores do espírito, a sabedoria, as virtudes. Em vez de procurar o aparente, o ilusório, o passageiro, o superficial, aquilo que perece, busca aquilo que é real e que é eterno, que é o crescimento espiritual. E o homem, né, diz Manuel Filomeno de Miranda, não se satisfará com essas ilusões desse mundo novo. O homem não vai mais se contentar com ilusões anestesiantes, sabe? Que adormecem a nossa consciência, com esses prazeres exaustivos que adoecem, com essas honrarias enganosas que são
fogo de palha, com esses destaques sociais que morrem quando a pessoa, né, passa para o lado de lá. Escreve Filomeno, Manuel Filomeno, vive-se na Terra a fase em que ocorre a grande transição planetária sob todos os aspectos considerados, né? Aspecto científico, filosófico, moral, espiritual. A vitória do bem e do amor torna-se incontestável. E em triunfo instala-se o amanhecer de uma nova era. Confiemos, né, que apesar desses momentos tormentosos, Deus é o nosso governador, Jesus é o nosso governador, Deus é o nosso criador. Os tempos são chegados e todos nós estamos sendo solicitados a fazer a nossa parte na transformação do nosso planeta, na construção da nova era. Amigos queridos, vamos elevar nosso pensamento, vibrar pela paz mundial, vibrar pelos governantes de cada país, para que busquem o entendimento, o diálogo, a solidariedade. Vibremos por todos aqueles que passam por situações difíceis, nesses momentos de crise, de desafios, de grande aprendizado, sejam encarnados ou desencarnados. Vibremos pelos nossos mentores, pelos nossos amigos da espiritualidade. Vibremos por todos os nossos amigos, familiares e por nós mesmos. Vibremos por essa casa maravilhosa, o SEAC, que aniversaria amanhã. Vibremos por todos os seus participantes dirigentes e peçamos a Deus e a Jesus que nos dê forças, coragem, lucidez, serenidade, entendimento, para que possamos fazer a nossa parte, pequena que seja, na transformação desse lindo planeta azul, em direção à nova era, que construímos em nossos corações esse reino dos céus. Que assim seja. Muito obrigada, amigos queridos. Uma boa noite.